A noite estava silenciosa, mas então um grito rasgou a escuridão. No tribunal, o juiz proferia uma sentença inesperada, deixando todos em choque. Na mesma noite, o corpo de Julia foi encontrado, seu último suspiro ainda ecoando pela cidade. E entre os presentes, alguns se afastaram em pânico, enquanto outros observavam sem compreender o que estava acontecendo. O caso parecia simples, mas ninguém sabia que ali nascia um mistério. O detetive Marcos, com os olhos cansados de anos de trabalho, observava a cena com uma sensação estranha. Algo estava errado, mas não conseguia identificar o que. A noite abafada, o cheiro de fumaça no ar, e o silêncio quebrado pelo som do corpo caindo. Marcos sentiu que esse caso o perseguiria. A cidade por um instante ficou em suspenso. Todos estavam ansiosos pela verdade, mas ninguém sabia o quão profunda seria a mentira que estava prestes a ser desenterrada. Exatamente espaviboldares. Cabe vídeo, séculos de enterrada. Detetive Marcos olhou para o corpo, mas algo não parecia certo. O cenário estava calmo demais, e ele sentia a tensão no ar. Como se cada respiração fosse um eco da verdade que se escondia nas sombras. Ele sabia que o caso seria mais do que aparentava. Julia não era uma simples vítima. Algo em seu passado estava chamando por atenção, algo que ele ainda não conseguia identificar. Ele fechou os olhos por um momento, tentando sentir alguma pista no vento gelado. A cidade à sua volta parecia alheia, mas Marcos sentia que um segredo muito maior estava prestes a ser desenterrado. Cada canto da cidade poderia estar envolvido, e ele precisava entender como todas as peças se conectavam. O silêncio da noite não durou muito, e logo o som distante de sirene se fez ouvir, trazendo com ele mais perguntas. A verdade estava em algum lugar, e ele precisava encontrá-la antes que fosse tarde demais. O ar estava pesado com o cheiro da cidade e o som distante das sirenes, mas Marcos não podia se dar ao luxo de se distrair. Se dar ao luxo de se distrair. Ele já sabia que o caso não seria simples. A vítima, Julia, não era apenas uma mulher com um destino trágico. Ela havia se envolvido com pessoas poderosas, algo que começava a ficar claro para Marcos. Ao revisar os detalhes do crime, ele notou uma incongruência nas evidências. O corpo havia sido posicionado de maneira muito meticulosa. Não parecia ter sido uma morte aleatória. Havia um padrão, um jogo, talvez até um aviso. Enquanto o vento cortava a noite, o detetive sentia que estava sendo observado. A cidade parecia conhecer os segredos de todos, mas ninguém queria que os seus próprios fossem revelados. A história estava se desenrolando em camadas, e Marcos sabia que ele precisava de respostas rápidas antes que o mistério se fechasse ainda mais em torno dele. Marcos se levantou e olhou para o horizonte, onde as luzes da cidade piscavam ao longe. O silêncio era opressor, mas sua mente estava em pleno turbilhão. Ele sabia que não podia confiar em tudo o que parecia óbvio. Cada nova pista parecia se contradizer, e ele se perguntava até onde ele estava disposto a ir para descobrir a verdade. No fundo, algo o dizia que Julia não era a única vítima nessa história. Ela apenas foi a primeira a ser exposta. O vento cortante fez com que ele apertasse a gola do seu casaco. Enquanto caminhava para dentro do prédio próximo, seus olhos brilhavam com a determinação de quem sabia que o pior ainda estava por vir. O mistério estava se fechando em torno dele, e o medo se tornava cada vez mais palpável. Mas Marcos não podia parar. Ele precisava continuar, precisava desvendar esse emaranhado de segredos antes que fosse tarde demais. Enquanto Marcos caminhava em direção ao prédio, ele sentiu uma presença atrás de si. Olhou rapidamente, mas não viu nada. Apenas o som distante de passos e o farol de um carro se apagando na esquina. Ele não estava sozinho. Alguém mais sabia sobre o que estava acontecendo, e o detetive sentiu um arrepio na espinha.
Na sua mente, ele começou a formar um novo conjunto de teorias. Não seria um simples assassinato. Algo maior estava em jogo, e Marcos estava começando a ser puxado para um jogo muito mais arriscado do que ele poderia ter imaginado. No entanto, ele se sentia mais alerta do que nunca. Seus sentidos estavam afiados, e sua determinação de encontrar a verdade estava mais forte a cada segundo que passava. Ele sabia que em algum lugar, uma pista crucial estava à sua espera. O caso estava mais complexo do que Marcos imaginava. Júlia não era uma vítima qualquer, e ele estava começando a perceber que cada passo que dava o levava mais fundo em um labirinto de mentiras e segredos. Ele encontrou algo que não esperava. Uma conexão entre Júlia e uma figura poderosa na cidade. Ela não era uma simples jovem sem história. Ela tinha uma ligação com alguém que Marcos nunca imaginaria. Ele revirou os papéis em sua mesa, os olhos fixos em cada detalhe. Quem mais sabia disso? Quem mais estava envolvido? Cada pedaço de informação parecia abrir mais portas, mas também jogava mais sombras sobre o que ele sabia até agora. O tempo estava contra ele. O medo de que algo maior estivesse em jogo era palpável, mas Marcos não podia parar. Ele precisava entender o porquê de tudo isso. O futuro da cidade poderia depender disso. Marcos passou o resto da tarde investigando as ligações de Júlia, até que uma pista o levou até um antigo amigo seu, Ricardo, um homem de 45 anos com uma reputação duvidosa. Duvidosa. Ricardo sempre esteve no limite da lei, e Marcos sabia que ele sabia mais do que estava deixando transparecer. Eles haviam sido amigos na juventude, mas a vida os separou. Agora, ao olhar para ele, Marcos sentia uma mistura de desconforto e desconfiança. O encontro foi breve, mas o suficiente para que Marcos percebesse que Ricardo estava escondendo algo. Quando o detetive tentou pressioná-lo por mais informações, Ricardo ficou evasivo, evitando o olhar de Marcos. Não havia mais como negar. Júlia estava envolvida em algo muito maior do que ele imaginava, e Ricardo, de alguma forma, estava no meio disso. Na manhã seguinte, Marcos revisitou a cena do crime. Ele havia perdido a sensação de novidade, mas o ambiente ainda estava impregnado com uma tristeza silenciosa. Cada passo que ele dava perto do corpo de Júlia parecia amplificar a inquietação dentro dele. Ele não sabia se estava começando a fazer associações erradas ou se finalmente estava começando a entender o grande quadro. O que ele sabia é que alguém estava manipulando as peças e que a verdade estava sendo distorcida para que ninguém descobrisse o que realmente aconteceu. À medida que caminhava pela cena, o vento gélido cortava seu rosto, mas ele não se importava. Ele já estava frio por dentro. As peças do quebra-cabeça ainda não se encaixavam, mas ele estava determinado a continuar. Marcos não conseguia entender como uma pessoa tão próxima poderia estar envolvida em um crime tão brutal. Ele passou o dia investigando mais profundamente os vínculos de Júlia, e uma nova evidência surgiu, uma carta misteriosa enviada para ela dias antes de sua morte. A carta estava cheia de mensagens codificadas, como se alguém estivesse tentando se comunicar com ela, sem ser descoberto. A escrita era cuidadosa, quase calculista. Havia algo incomum nela, algo que não se encaixava com a personalidade da jovem. Marcos sabia que essa carta não era apenas uma pista, era a chave para entender todo o mistério. Ela indicava que Júlia estava envolvida em algo muito maior do que ele havia imaginado. A tensão aumentava à medida que Marcos começava a entender a complexidade do caso. Ele revisou cada detalhe da carta, tentando decifrar seu significado, mas a resposta ainda estava além de seu alcance. Algo dentro dele dizia que essa carta havia sido escrita por alguém de dentro da cidade, alguém que sabia mais do que estava dizendo. Enquanto tentava fazer as conexões, ele recebeu uma ligação inesperada. Era uma mensagem curta, mas cheia de significados. A voz do outro lado era grave e séria, sem emoção. Você está mais perto do que imagina, mas cuidado. Marcos, existem olhos em todo lugar. A ligação foi interrompida abruptamente.
Marcos ficou em silêncio, a sensação de que ele estava sendo observado se intensificando. A mensagem não foi apenas uma ameaça, mas um alerta. O jogo estava mudando, e ele tinha que estar preparado para o que estava por vir. Marcos não conseguia escapar da sensação de que estava sendo manipulado. Cada pista que ele descobria parecia levá-lo em uma direção errada, como se alguém estivesse orquestrando tudo. Ele voltou para o escritório e começou a analisar todos os envolvidos, buscando algo que o ligasse diretamente ao crime. Foi então que ele encontrou a conexão entre Júlia e a figura pública da cidade, Henrique, um empresário de 50 anos com uma reputação imaculada, mas com muitos segredos. Marcos sabia que, se ele estava por trás disso, a situação era ainda mais complicada do que ele imaginava. O detetive não queria acreditar que Henrique estivesse envolvido, mas as evidências não mentiam. Uma série de transações financeiras misteriosas, encontros secretos, tudo apontava para ele. Era impossível ignorar. O problema era que Henrique estava tão bem protegido por sua rede de influências que qualquer tentativa de acusá-lo poderia arruinar a carreira de Marcos. A revelação sobre Henrique deixou Marcos em um dilema. Ele sabia que, se fosse atrás dele, a verdade poderia ser enterrada de uma vez por todas, ou ele perderia tudo o que havia conquistado até então. No entanto, a vida de Júlia dependia disso. E ela não estava sozinha, não era uma simples vítima. Ela havia se envolvido com Henrique e seus negócios obscuros, e isso a havia colocado em risco. Marcos precisava descobrir o que exatamente Júlia sabia. Se ele encontrasse a resposta, tudo se encaixaria. Ele decidiu ir até Henrique, confrontá-lo pessoalmente e descobrir qual era o seu verdadeiro envolvimento no caso. As mãos de Marcos estavam suando, mas ele não podia se dar ao luxo de hesitar. O risco de perder a batalha estava claro, mas ele sabia que não poderia recuar agora. O jogo estava ficando cada vez mais perigoso. Henrique o recebeu com um sorriso cordial, mas Marcos podia ver além das aparências. O empresário de 50 anos, bem vestido e com uma postura imponente, estava nervoso. Cada palavra que ele dizia parecia carregada de uma tensão que não podia ser disfarçada. Marcos não perdeu tempo. Eu sei que você tem algo a ver com isso, disse ele diretamente, observando a reação de Henrique. O homem ficou pálido, mas se recuperou rapidamente, tentando disfarçar a ansiedade com um sorriso forçado. Você está errado, Marcos, respondeu Henrique, sua voz suave, mas cheia de uma ameaça velada. Marcos sabia que ele estava mentindo. O confronto que se seguiu foi tenso e silencioso. Henrique tentou manipular a conversa, mas o detetive não se deixou enganar. Algo estava escondido por trás daquele homem encantador, e Marcos estava começando a descobrir. Não era apenas um crime. Era um jogo de poder, onde as apostas eram mais altas do que ele imaginava. Após o confronto, Marcos sabia que Henrique estava escondendo algo. Mas o que mais o incomodava era a sensação de que ele havia caído em uma armadilha. Henrique estava jogando um jogo muito mais sofisticado, e ele não estava apenas protegendo seu nome, mas também algo muito mais valioso: o controle. Marcos saiu da reunião sem respostas claras, mas com mais perguntas do que quando entrou. O tempo estava se esgotando, e ele precisava de mais informações para desvendar a verdadeira história de Júlia e o papel de Henrique. Ele sabia que a verdade estava ao seu alcance, mas havia algo maior, mais obscuro, que se escondia atrás dos rostos respeitáveis e das mentiras bem contadas. Cada pista parecia mais um enigma, mais uma peça que não se encaixava. Era como se tudo tivesse sido arquitetado para levá-lo a um beco sem saída. Enquanto Marcos caminhava pela rua, ele recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado era distorcida, mas as palavras estavam claras. Você está mais perto da verdade do que pensa. Mas cuidado, Marcos, tem algo maior que você não vê. A ligação caiu antes que ele pudesse perguntar mais. A sensação de que estava sendo observado voltou, mais intensa do que nunca.
O jogo estava prestes a mudar de novo, mas agora Marcos sentia que não estava mais no controle. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas ele ainda não sabia como encaixá-las. A noite parecia interminável, e a cidade ao redor dele parecia estar cheia de segredos que só ele poderia desvendar. Ele sabia que a resposta estava ali, bem diante de seus olhos, mas ele não podia ainda ver toda a imagem. A verdade que Marcos buscava parecia finalmente ao alcance de suas mãos. Mas, ao se aprofundar mais nos mistérios que cercavam Julia, ele descobriu algo que não esperava. Ela não era uma simples vítima. A jovem estava envolvida em algo muito maior. Algo que ele jamais imaginou. Em uma antiga carta encontrada no fundo do arquivo, um nome surgia repetidamente. Isabel, uma mulher misteriosa, ligada a Henrique de forma estranha. O que mais Marcos não sabia? A cada novo dado que ele coletava, mais ele se dava conta de que havia sido parte de um jogo muito maior do que ele imaginava. Cada pista agora apontava para Isabel, e o caso estava tomando um rumo ainda mais sombrio. Ao olhar para o conteúdo da carta, Marcos entendeu que Julia e Isabel estavam envolvidas em uma conspiração profunda e perigosa, e ele estava começando a ser puxado para o centro disso tudo. Ele sentia que estava muito perto, mas o medo de ser manipulado também crescia. Marcos começou a perceber que a morte de Julia não era apenas um acidente ou crime isolado. Era parte de um jogo que envolvia mais pessoas do que ele imaginava. Ao procurar mais sobre Isabel, ele descobriu que ela não estava apenas ligada a Henrique, mas também a várias figuras poderosas da cidade, algumas até do governo. O caso estava se transformando em um escândalo de proporções épicas, e Marcos sabia que se fosse longe demais, ele poderia acabar comprometendo sua própria segurança. Ele foi até um informante, um velho amigo de confiança, para tentar obter mais informações sobre Isabel e sua conexão com Henrique. O que ele encontrou foi ainda mais perturbador. Isabel não era uma aliada, mas uma peça-chave em um jogo de manipulação, onde ninguém estava completamente livre de ser jogado fora. Marcos sentiu o peso do perigo em seu pescoço, mas ele não podia mais recuar. A verdade, embora perigosa, precisava ser revelada. A noite estava chegando ao fim quando Marcos, armado com novas informações, foi até a casa de Isabel. Ele sabia que ela estava diretamente envolvida e que a verdade poderia finalmente estar à sua frente. A casa de Isabel, uma mansão antiga no coração da cidade, tinha uma aura de mistério. Tudo ali parecia cuidadosamente arquitetado, mas algo nas sombras parecia esconder um segredo ainda maior. Ao chegar, Marcos foi recebido por um servo silencioso, que o levou até a sala de estar onde Isabel estava esperando. Ela o recebeu com um sorriso frio e calculado, mas havia algo em seus olhos, uma mistura de confiança e desconforto. Marcos não perdeu tempo. Eu sei o que você fez, Isabel, e agora você vai me contar tudo, disse ele, suas palavras pesando no ar. Isabel, ao contrário do que Marcos esperava, não parecia assustada. Ela apenas sorriu. Isabel não se intimidou. Ela olhou para Marcos com uma calma surpreendente. Você acha que sabe tudo, Marcos? Ela disse, a voz suave, mas cheia de poder. Você está muito perto, mas a verdade é muito mais complicada do que você imagina. Marcos ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela estava jogando um jogo psicológico, tentando manipular sua percepção. Mas ele não estava mais disposto a cair em suas armadilhas. Ele avançou, pressionando mais uma vez. Quem está por trás disso, Isabel? Quem realmente controla esse jogo? Isabel apenas deu um passo para trás, sua expressão tornando-se mais enigmática. Você não está pronto para saber. Mas logo, Marcos, logo vai entender que está em algo muito maior do que imaginou. O jogo de palavras e poder continuava, mas Marcos já sentia que estava se aproximando da verdade, e isso o fazia sentir um frio na espinha. Marcos saiu da mansão de Isabel com um sentimento de desespero crescente. Ele agora sabia que a verdade estava ao seu alcance,
mas cada passo que dava parecia mais perigoso. Isabel havia se mostrado uma adversária formidável, e ele sabia que ela tinha controle sobre muitas pessoas. Sua frieza, sua confiança, tudo indicava que ela estava em cima de um império de mentiras. Enquanto caminhava pela rua, ele sentiu o peso de sua decisão. O que ele faria a seguir poderia mudar tudo. A ligação com Henrique estava se tornando cada vez mais evidente. Mas a pergunta que ele não conseguia responder era: quem mais estava envolvido? Enquanto a cidade continuava a ser tomada pela noite, Marcos sabia que o jogo estava se tornando mais arriscado, mas a necessidade de trazer a verdade à tona o impulsionava a seguir em frente, sem medo. Marcos sabia que o momento de confronto havia chegado. Ele se encontrou novamente com Henrique, no local mais isolado que podia pensar, uma antiga fábrica à beira da cidade. Não havia mais tempo para rodeios. O homem que ele buscava estava ali, e Marcos estava determinado a obter respostas. Henrique parecia desconfortável, mas não mostrou sinais de medo. Você sabe o que aconteceu, não é, Henrique? Marcos disse com firmeza, suas palavras ecoando pela fábrica vazia. Henrique não respondeu de imediato. Ele apenas o olhou como se calculasse o melhor momento para se defender. Mas Marcos estava pronto. Ele sabia que estava a ponto de descobrir toda a verdade, e nada poderia impedir isso agora. O silêncio entre os dois era carregado de tensão, até que Henrique finalmente falou. Você acha que sabe de tudo, Marcos, mas a verdade é muito mais do que você pode imaginar, disse ele com um sorriso enigmático. Marcos deu um passo à frente. Não estou aqui para jogar, Henrique. Eu quero a verdade. Henrique suspirou, mas seu sorriso nunca desapareceu. Você está prestes a descobrir, mas não vai gostar do que vai ver. Marcos sentiu o peso daquelas palavras. Ele estava perto, muito perto de entender tudo, mas algo em Henrique o fez hesitar. Ele sabia que a verdade seria mais destrutiva do que qualquer coisa que ele pudesse ter antecipado. De repente, Henrique deu um passo para trás, como se preparasse para fugir. Marcos, rápido, agarrou-o pelo braço. Você não vai escapar dessa vez, Henrique, disse com raiva. Henrique tentou se desvencilhar, mas foi interrompido por uma figura inesperada. Isabel apareceu na porta da fábrica, seus olhos frios e calculistas. Ele não vai sair tão facilmente, Marcos, disse ela calmamente. O choque de vê-la ali, tão envolvida, foi suficiente para fazer Marcos hesitar por um segundo. Mas não havia mais tempo para hesitar. Ele sabia que a verdade estava diante dele, e ele precisava lutar para tirá-la de lá. Isabel avançou lentamente, seus passos ecoando na fábrica silenciosa. Você acha que vai ganhar, Marcos? O jogo já foi decidido, ela disse com uma voz suave, mas cheia de autoridade. Marcos olhou para ela com fúria. A verdade nunca está no controle de ninguém, Isabel, respondeu ele. Ela apenas sorriu. Eu te avisei, você não está preparado para o que vai encontrar. A sensação de desespero começou a tomar conta de Marcos, mas ele se recusava a ser derrotado. Ele havia chegado até aqui, e ele não ia permitir que ninguém o impedisse de trazer a verdade à tona. A tensão estava no auge, e ele sabia que a resolução estava próxima. Marcos se preparou para o confronto final. Ele sabia que a batalha pela verdade não seria fácil. Henrique e Isabel eram peças-chave em um jogo de poder que ele mal conseguia compreender. Mas ele tinha que ir até o fim. A verdade estava a um passo de ser revelada, e ele estava pronto para descobrir tudo. A cada palavra trocada, o peso da responsabilidade crescia. Quando finalmente o silêncio se quebrou, a revelação foi ainda mais profunda do que ele imaginava. A cidade, as pessoas em quem ele confiava, tudo estava prestes a desmoronar. E ele sabia que nada mais seria como antes. Após o confronto, Marcos estava exausto, mas algo dentro dele o impelia a continuar.
A revelação sobre Henrique e Isabel havia mudado tudo. A cidade estava à beira do colapso, e ele sabia que a verdade precisava ser trazida à tona. Mas agora, ele se encontrava em uma encruzilhada. A corrupção estava tão enraizada que, se ele seguisse em frente, poderia perder tudo: sua carreira, sua vida e talvez até sua alma. Mas o que mais o assustava era a sensação de que as pessoas que ele confiava estavam mais envolvidas do que ele imaginava. O tempo estava se esgotando, e Marcos sabia que sua última chance de justiça estava se dissipando. Ele precisava agir rapidamente, mas sabia que, no fundo, nada seria como antes. A cidade parecia diferente para Marcos naquela manhã. O peso da responsabilidade o seguia a cada passo. Ao entrar na delegacia, ele foi recebido por olhares suspeitos. O sistema estava contra ele, e ele sabia que suas investigações haviam atraído a atenção dos mais poderosos. Ele ainda tinha algumas cartas na manga, mas sabia que jogá-las significaria colocar tudo em risco. Ele precisava de uma estratégia. Foi então que recebeu uma mensagem anônima com uma simples instrução: vá até o velho armazém no centro. Você encontrará a chave para tudo lá. Marcos não tinha escolha a não ser seguir o rastro. A mensagem era clara, mas quem estava por trás dela? O medo de cair em uma armadilha era real, mas ele não tinha mais tempo para hesitar. O armazém estava vazio, exceto por pilhas de caixas e móveis empoeirados. Marcos entrou com cautela, seus passos ecoando no espaço silencioso. E a sensação de que estava sendo observado o incomodava. Quando ele alcançou o fundo do armazém, encontrou um pedaço de papel preso entre as vigas. Era uma carta codificada, escrita em uma linguagem que ele não reconhecia, mas sabia que era importante. Ele a levou para seu carro, onde passou horas tentando decifrá-la. Quando finalmente conseguiu entender, a verdade ficou clara. O jogo de poder envolvia mais pessoas do que ele poderia imaginar, e algumas delas estavam mais próximas dele do que ele gostaria. O nome de um novo envolvido surgiu, alguém que Marcos nunca imaginou, a própria pessoa que o havia ajudado, alguém dentro da força policial. Com o novo nome em mente, Marcos foi até o escritório do chefe da polícia, um homem com quem ele sempre havia trabalhado bem. Mas algo naquele encontro parecia errado. Paris. O chefe estava mais distante, mais rígido do que o normal. Quando Marcos mencionou a carta e o novo nome que havia encontrado, a reação foi imediata. Você está errado, Marcos. Isso é um erro, disse o chefe, tentando evitar o olhar de Marcos. Mas a verdade estava à vista. Marcos sentiu que havia algo mais sendo escondido, algo que ele não podia mais ignorar. Eu vou descobrir a verdade, e você não pode mais me parar, Marcos disse, sua voz firme. O chefe tentou acalmar a situação, mas Marcos sabia que o tempo estava se esgotando. Enquanto Marcos caminhava pelas ruas da cidade, uma sensação de desolação o tomava. Ele estava mais perto da verdade, mas também mais distante de qualquer vida que conhecesse. A confiança que ele tinha nas pessoas que o cercavam começava a desmoronar. O que ele descobriu sobre o chefe da polícia foi apenas uma parte do quebra-cabeça, uma peça crucial, mas ainda assim apenas uma parte. Agora, Marcos se perguntava quem mais estava envolvido e até onde iria para proteger seu próprio segredo. Quando ele olhou para a cidade ao seu redor, soube que não havia mais volta. A verdade estava se aproximando, mas ele estava prestes a perder tudo por ela. Marcos sentiu um calafrio ao entrar na sala de interrogatório. Ele sabia que este seria o último passo em sua jornada. A última oportunidade de confrontar os responsáveis e expor a verdade que ele havia procurado por tanto tempo. Ele não estava mais sozinho, mas a luta estava longe de ser fácil. A mente de Marcos estava em guerra, como se cada decisão que ele tomasse agora determinasse o destino de sua própria vida. Ele se sentou diante do suspeito, o chefe da polícia, a pessoa que ele confiou mais do que qualquer outra. Agora é sua vez de falar, chefe, disse Marcos com voz firme.
Eu sei o que você fez. Não adianta mais tentar esconder. Ponto. O chefe olhou para ele, seus olhos vazios de emoção, e por um momento, Marcos percebeu o quão profundo o abismo havia se tornado. A tensão no ar era palpável. Pé. O chefe, que uma vez foi a figura de autoridade em quem Marcos confiava, agora parecia um homem sem alma. Ele finalmente quebrou o silêncio. Você está muito errado, Marcos. Eu estava apenas tentando proteger a cidade, disse ele, sua voz baixa, mas cheia de desespero. A. Você não entende o que está em jogo. Marcos não cedeu. Não é mais sobre a cidade. É sobre você e os outros que estavam envolvidos. Respondeu ele. A verdade, finalmente, estava sendo exposta. O chefe tentou tentar justificar suas ações, mas Marcos não estava mais disposto a ouvir. Ele sabia que a batalha estava se desenrolando em várias frentes, e a vitória agora estava mais perto do que nunca. O chefe não pôde mais negar. Ele confessou. O esquema de corrupção, as mortes, a manipulação, tudo foi desvendado ali, naquela sala. Mas mesmo com a verdade exposta, uma sensação de vazio pairava sobre Marcos. Ele finalmente havia conseguido, mas o custo havia sido alto demais. O que ele descobriu sobre seus próprios colegas de trabalho, sobre as alianças que foram feitas para manter o poder, fez com que ele se questionasse sobre sua própria moralidade. Eu tinha que fazer isso. Eu não tinha escolha, disse o chefe, sua voz quebrada. Todos estavam envolvidos de alguma forma. Marcos se afastou, sem palavras. A justiça parecia uma conquista, mas ele sabia que para alguns, ela não traria cura, apenas mais dor. Ele sabia que a cidade nunca mais seria a mesma, e ele também não. Depois de ouvir a confissão, Marcos sentiu uma mistura de alívio e dor. A cidade estava a um passo de se reerguer, mas o preço pago por essa justiça foi enorme. Ele sentou-se em seu carro, observando a cidade ao longe. Era tarde da noite, e tudo parecia tão quieto, como se o caos que havia vivido nos últimos meses fosse uma ilusão. Ele sabia que não conseguiria apagar o que havia acontecido, mas agora, ele estava determinado a seguir em frente. Não havia mais espaço para arrependimentos ou dúvida. O futuro era incerto, mas ele tinha uma coisa que nunca teve antes: a verdade. E, embora o preço tivesse sido alto, ele sabia que no final, isso seria o suficiente para dar um novo começo à cidade, e talvez a ele também. A verdade estava finalmente exposta, mas o que ela trouxe foi mais do que Marcos podia imaginar. Ele olhou para o horizonte mais uma vez, sentindo o peso da responsabilidade que ainda carregava. Não havia mais mistérios a resolver, mas havia uma nova questão agora: o que fazer com tudo o que ele sabia? O golpe final veio com uma última mensagem, anônima, como todas as outras. Você nunca mais será o mesmo, Marcos. Ele sorriu, mas não com alegria. Com uma sensação de resignação. Ele sabia que agora, o silêncio que ele procurava, estava mais pesado do que nunca. O eco da verdade seria a única coisa que restaria, e ele sabia que isso o assombraria para sempre.